Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente de Istambul, na Turquia, o momento e a visita de oração na Catedral Apostólica Armênia, neste domingo 30 de novembro. Através das imagens do Vatican Media, vemos que o Papa Leão acaba de chegar à Catedral Apostólica Armênia, foi acolhido então pelo patriarca armeno e também logo no início, na recepção, o Santo Padre foi convidado a experimentar um pão, um molho clássico ali da realidade turca armena. Agora o Santo Padre então ingressa na catedral, abençoa o incenso e é acompanhado então por toda a igreja armena que o espera neste momento. O Santo Padre então inicia o seu quarto dia da viagem apostólica à Turquia, o último também. Na tarde deste domingo, o Santo Padre partirá rumo ao Líbano, então iniciará a segunda etapa da sua viagem apostólica. Papa Leão é acolhido nesta Catedral Apostólica Armena pelo Sahaka II Mashalian, ele então que é o patriarca da Igreja Armena em Constantinopla, atual Istambul. Foi eleito em 11 de dezembro de 2019. Esta é uma visita de oração. Santo Padre, então, podemos ver através das imagens que adentra a catedral dedicada à Mãe de Deus. Tem início então a procissão de entrada, acompanhada pelos cantos. Enquanto vemos através das imagens o início desta celebração, aproveito para saudar quem nos acompanha pelo nosso site, também os amigos conectados através das nossas redes sociais, do Facebook e YouTube. Nossa saudação a quem acompanha a nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa, na África e também na Ásia. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Túlio Fonseca, coordenam os trabalhos Massimiliano Menichetti e na assessoria técnica temos Gabriele Di Domenico. Papa Leão XIV, então, ingressa na Catedral Apostólica Armena, acompanhado do patriarca Sahaka II Mashalian. A Catedral Patriarcal, dedicada à Mãe de Deus, está localizada no bairro Kumkap, em Istambul, e é o centro espiritual do Patriarcado Armeno Apostólico de Constantinopla. É a sede histórica e religiosa da comunidade armênia na Turquia desde o século XVII. O Patriarcado Armênio de Constantinopla foi constituído em 1461, quando o sultão Mehmed II reconheceu a Igreja Armênia como autoridade religiosa da comunidade armênia no Império Otomano. Inicialmente, o patriarcado fez uso de igrejas pré-existentes até consolidar-se na atual catedral. Esta igreja que vemos através das imagens hoje serve, além de catedral patriarcal, também como sede deste patriarcado de Constantinopla, seja a parte administrativa, o desempenho central e espiritual dos armênios e também a condução da igreja nesta realidade de Constantinopla, atual Istambul. Tem origem bizantina e foi oficialmente adotada como sede do patriarcado em 1641. O cântico, então, de ingresso acolhe o Santo Padre na catedral.
No corredor de ingresso, crianças acolheram também o Santo Padre. E Leão XIV agora então se posiciona diante do altar da catedral, abençoa os fiéis ao lado do patriarca da Igreja Armena de Constantinopla, Sarkar II Machalian. Com gestos festosos, som dos sinos, outros instrumentos que podemos então ouvir este toque típico desta realidade armena, acolheram o Santo Padre. É uma visita de oração. Neste momento, através de cânticos e oração, a Igreja Armena acolhe o Papa Leão XIV e o Patriarca Armeno também entoa palavras e orações no início desta visita de oração. Tem então continuidade este momento através do rito também proposto pela Igreja Armena, e o Santo Padre também reza com eles. In this dwelling of holiness, this place of praise, in this habitation of angels, this place of the expiation. Leão XIV, então, dirige palavras iniciais a este lugar sagrado, também elevando palavras de oração e pedindo as bênçãos de Deus sobre todos, pela unidade, pela fraternidade, através também da intercessão do Filho, que com o Espírito Santo reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Seguida, então, de um cântico, as palavras e a oração do Papa Leão XIV. Um abraço fraterno, também conhecido como ósculo santo, é o gesto que Papa Leão XIV e o Patriarca Armeno realizam juntamente com este cântico que a comunidade propõe ao Santo Padre. Tem continuidade o rito da celebração desta visita de oração do Papa Leão XIV
da Catedral Armena, e o patriarca então conduz este momento. Todos então proferem a oração junto ao patriarca na catedral dedicada à Mãe de Deus, que o Papa Leão XIV então visita na manhã deste domingo, 30 de novembro, como primeira atividade então do seu último dia na Turquia. Santo Padre e o Patriarca, então, neste momento, sentam-se nas cadeiras colocadas no altar da Catedral Apostólica Armena, e o Patriarca dirige a sua saudação ao Santo Padre, Patriarca Sahak II Mashalian. Your Holiness, Pope Leo, Your Eminences, beloved clergy and faithful, Santidade Papa Leão, eminências, amado clero e fiéis, distintos convidados, fraternal love, in com imensa alegria e profundo amor fraterno em Cristo, damos-lhe as boas-vindas, santidade, a esta sagrada catedral da Igreja Apostólica Armênia. Em meu nome, como patriarca dos armenos na Turquia, em nome dos membros do Conselho Religioso, de nosso clero e de todos os fiéis, temos a alegria de saudá-lo como nosso irmão no Senhor Jesus Cristo. Uma calorosa e grande acolhida. Sua presença entre nós hoje não é apenas uma honra, é uma bênção para a nossa comunidade, para as igrejas na Turquia e para todos os que se dedicam à unidade dos cristãos. Este momento, santidade, permanecerá gravado nos corações do nosso povo. Sua visita ocorre em um ano de significado extraordinário, os 1700 anos do primeiro concílio de Niceia. Niceia foi mais que um encontro de bispos, foi um ponto de virada espiritual na história cristã, recordando-nos que a unidade é essencial, que a verdade deve ser proclamada com coragem e que nossa fé comum em Cristo transcende nação, etnia e tempo. Para a Igreja Armênia, que abraçou o credo niceno com firme devoção, este aniversário é sagrado. Portanto, hoje o acolhemos não apenas como um hóspede de honra, mas como irmão e companheiro guardião da fé nicena. Permita-me, santidade, expressar nosso profundo respeito pelo ministério que lhe foi confiado como bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro. Por muito tempo, o papado tem sido uma bússola moral, defendendo a dignidade de toda a pessoa humana, promovendo a paz e dando voz a quem não a tem. O povo armênio não esquece os papas que fizeram ouvir a sua voz nos tempos de nosso sofrimento, que se colocaram ao lado das comunidades cristãs em perigo e que sustentaram a verdade quando o mundo hesitava. Em sua pessoa, santidade, honramos tanto a paternidade pastoral que o Senhor oferece aos católicos, quanto o testemunho universal que o papado oferece ao mundo. Hoje, cristãos no Oriente Médio e em outras regiões enfrentam dificuldades, migração e diminuição em seu número. Em tempos como estes, a unidade torna-se essencial.
Aqui na Turquia, nossas comunidades cristãs vivem como um pequeno rebanho, mas um rebanho cada vez mais unido no respeito mútuo. A Igreja Apostólica Armênia crê firmemente que a divisão dos cristãos fere o corpo de Cristo, mas confiamos que o Espírito Santo está cuidando, está curando dessas feridas e aproximando cada vez mais as igrejas passo a passo. Nas últimas décadas, as relações entre nossas igrejas alcançaram uma profundidade antes quase inimaginável. Por meio do diálogo, da oração comum e da amizade sincera, percorremos este caminho juntos. Sua visita hoje é um sinal poderoso de que as igrejas se aproximam fraternamente e não como rivais. Ela anuncia ao mundo que a unidade dos cristãos é possível porque é a vontade de Deus. Santidade. A comunidade armênia na Turquia é pequena, mas resiliente. Nossas igrejas, escolas e fundações continuam sua missão com dedicação e amor. Como filhos fiéis da antiga igreja armênia, somos cidadãos leais deste país, desfrutando de liberdade religiosa e apoio estatal como uma minoria bem amparada. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de esperança, sentimos a solidariedade de outros cristãos, ortodoxos, católicos e protestantes. Sua presença aqui hoje é um gesto profundo dessa solidariedade. Infelizmente, nesses dias de intenso conflito, testemunhamos o sofrimento que muitos têm suportado. Pensamos em particular na constante agonia vivida pelos cristãos no Oriente Médio, que suportam grande parte da perseguição. Oramos para que o Senhor possa, por meio de vossa santidade, utilizar a imensa voz moral e a influência do papado em favor da segurança dessas comunidades cristãs vulneráveis, especialmente naquela região para a qual o Senhor se dirigirá mais tarde neste dia. Que o Senhor faça de vossa santidade um anjo de paz naquelas terras ensanguentadas, para anunciar boas notícias de paz duradoura entre povos desgastados pela guerra. Estamos também dolorosamente conscientes da constante luta no Ocidente contra a erosão de sólidos valores morais, da santidade da vida familiar e da própria fé cristã. Nessa luta santa e agradável a Deus, unimos nossas preces às suas, que Deus levante seu cetro como uma torre poderosa para deter o avanço das forças obscuras do mal, proteja a vossa santidade de todo ataque feroz e lhe conceda paciência celestial e consolação por onde quer que seu ministério o conduza. Rezamos igualmente pela paz em nossa região, pelas terras feridas pela guerra e por todas as comunidades cuja sobrevivência está ameaçada. Acima de tudo, rezamos pela unidade de todos os que confessam Cristo, que a fé nicena, proclamada com uma só voz há tantos séculos, torne-se novamente um vínculo inquebrável de fraternidade. Santidade, em nome da Igreja Apostólica Armênia da Turquia e de todos aqui reunidos, exprimo nossa profunda gratidão por esta visita histórica. Com esses sentimentos, saudamos vossa santidade e nossos irmãos e irmãs espirituais de sua delegação. Aqui, neste santo templo dedicado à Virgem Maria, pedimos a intercessão de todos os santos, especialmente da Virgem Maria Theotokos, Mãe de Deus, de São Pedro, São Paulo e São Gregório, o Iluminador, que por suas orações o Senhor abençoe as intenções de nossos corações. Que a graça, o amor e a força santificadora divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Seja bem-vindo, Santidade Papa Leão. Cristo, nosso Deus, abençoe seu ministério e conceda paz ao mundo. Foram essas, então, as palavras do Patriarca dos Armênios da Turquia, dirigidas ao Santo Padre Sah
Hak II Machalian conduz a igreja desde 11 de dezembro de 2019. Neste momento, ouçamos então as palavras do Papa Leão XIV. Dear brother in Christ, it is a great joy for me to visit your beatitude. Querido irmão em Cristo, é uma grande alegria para mim visitar vossa beatitude, especialmente no mesmo local onde os falecidos patriarcas Shenork I e Mersrob II, de feliz memória, receberam os meus predecessores. Ao saudá-lo, gostaria também de estender os meus fraternos cumprimentos à Sua Santidade Karekin II, Patriarca Supremo e católicos de todos os armênios, que recentemente me honrou com uma visita, bem como os bispos clérigos e toda a comunidade apostólica armênia em Istambul e na Turquia. Esta visita dá-me a oportunidade de agradecer a Deus pelo corajoso testemunho cristão do povo armênio ao longo da história, muitas vezes em circunstâncias trágicas. Gostaria também de expressar a minha profunda gratidão ao Senhor pelos laços fraternos cada vez mais estreitos que unem a Igreja Apostólica Armênia e a Igreja Católica. Pouco depois do Concílio Vaticano II, em maio de 1967, Sua Santidade, o católico Skoren I, tornou-se o primeiro primaz de uma igreja ortodoxa oriental a visitar e trocar o ósculo da paz com o bispo de Roma. Recordo também que, em maio de 1970, Sua Santidade, o católico Vasquem I, assinou com o Papa Paulo VI a primeira declaração conjunta entre um Papa e um patriarca ortodoxo oriental, convidando os seus fiéis a redescobrirem-se como irmãos e irmãs em Cristo, com vista a promover a unidade. Desde então, pela graça de Deus, o diálogo da caridade entre as nossas igrejas tem florescido. Neste aniversário de 1700 anos do primeiro concílio ecumênico, a minha visita oferece uma oportunidade para celebrar o credo niceno. É a esta fé apostólica comum que devemos recorrer para recuperar a unidade entre a Igreja de Roma e as antigas igrejas orientais que existia nos primeiros séculos. Devemos também inspirar-nos na experiência da Igreja primitiva para restaurar a plena comunhão, que não implica absorção ou domínio, mas uma troca dos dons do Espírito Santo recebidos pelas nossas igrejas e para a glória de Deus Pai e a edificação do corpo de Cristo. Espero que a Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas orientais possa retomar rapidamente o seu profícuo trabalho, buscando, evidentemente juntos, um modelo de plena comunhão, como pretendia o Papa João Paulo II na sua encíclica Ut Unum Sint. Nesta jornada rumo à unidade, somos precedidos e circundados por uma grande nuvem de testemunhas. Entre os santos da tradição armênia, gostaria de recordar o grande católico e poeta do século XII, Nerses IV Snurdali, cujos 850 anos da morte comemoramos recentemente, e que trabalhou incansavelmente para reconciliar as igrejas, a fim de cumprir a oração de Cristo, que todos sejam um só. Que o exemplo de São Nerses nos inspire e a sua oração nos fortaleça no caminho para a plena comunhão. Ao agradecer a vossa beatitude pela calorosa recepção, asseguro-lhe a minha total dedicação à sagrada causa da unidade dos cristãos, que possamos acolher este dom do alto com o coração aberto, para que sejamos testemunhas sempre mais convincentes da verdade do Evangelho e servos melhores da missão da única Igreja de Cristo. Aplaudido pelos fiéis,
Papa Leão XIV então dirigiu suas palavras à comunidade armênia da Turquia. Cerca de 300 fiéis participam deste momento. O patriarca então oferece um presente ao Papa Leão XIV por ocasião então desta visita de oração. É um mosaico da cruz grega e um cálice. O Papa Leão XIV oferece um cálice ao patriarca. Neste momento, então, a troca de presentes. E o patriarca, então, recebe das mãos do Santo Padre, agora sim, o mosaico da cruz grega. Um quadro inspirado nas cruzes do estilo bizantino, chamadas gregas porque são caracterizadas por 4 braços de igual comprimento. Um presente, então, que representa esta unidade das igrejas, da Igreja Católica e Igreja Ortodoxa, como o Papa Leão sublinhou em seu discurso, recordando também os passos dados, seja por Paulo VI, também por São João Paulo II e todos os seus predecessores. A visita de oração agora, então, caminha para o seu fim. O Papa Leão faz a conclusão com a bênção, a oração que invoca a bênção de Deus. O patriarca e o Papa Leão então abençoaram os fiéis e se conclui então assim este momento, esta visita de oração do Papa Leão XIV à Catedral Apostólica da Armênia. A procissão então se prepara para conduzir o patriarca e o Papa na conclusão deste momento de oração. Ambos então deixam o altar e, com a comunidade armênia que os acolhe, se preparam então para concluir este momento. Visita significativa do Papa, como podemos ouvir, seja nas palavras do patriarca que o acolheu, disse dos passos de unidade, também do seu comprometimento pela unidade. E agora então eles rezam dentro do seu rito neste momento que conclui a visita de oração, com a procissão, com estandartes do Cristo ressuscitado. Então, o patriarca e o Papa Leão deixam a catedral ao som do cântico entoado pelo coro da Igreja Armênia. Na saudação do Papa Leão XIV, o desejo de percorrer o caminho da unidade. Recordou então
que neste aniversário dos 1700 anos do primeiro concílio ecumênico, a sua visita oferece uma oportunidade para celebrar o credo niceno, e esta é a fé apostólica comum que devemos recorrer para recuperar a unidade entre a Igreja de Roma e as antigas igrejas orientais que existia nos primeiros séculos. Disse ainda o Papa, devemos também inspirar-nos na experiência da Igreja primitiva para restaurar a plena comunhão, que não implica absorção ou domínio, mas uma troca dos dons do Espírito Santo recebidos pelas nossas igrejas para a glória de Deus Pai e a edificação do corpo de Cristo. O Papa Leão XIV recordou que nos últimos anos, pela graça de Deus, o diálogo da caridade entre as igrejas tem florescido. Agradeceu então o patriarca, dizendo palavras de gratidão pela calorosa recepção. Assegurou então a sua dedicação total à sagrada causa da unidade dos cristãos. E finalizou assim: que possamos acolher este dom do alto com o coração aberto, para que sejamos testemunhas sempre mais convincentes da verdade do Evangelho e servos melhores da missão da única Igreja de Cristo. Papa Leão XIV, acompanhado do patriarca e também de outras delegações, se dirigem a uma parte lateral da catedral e assim inauguram escritos colocados na parede que recordam as visitas dos papas, e ali também encontra-se a visita do Papa Leão XIV à Catedral Apostólica da Armênia neste domingo 30 de novembro, dia então que conclui a viagem do Papa Leão XIV à Turquia, e também que em seguida deste momento Papa Leão XIV irá participar da Divina Liturgia na Igreja Patriarcal de São Jorge. Depois da bênção ecumênica e almoço com a Sua Santidade o Bartolomeu I no Patriarcado Ecumênico, Papa Leão então participará na cerimônia de despedida no aeroporto de Istambul e depois partida para o Líbano com destino a Beirute. Dia então intenso de atividade para o Papa Leão XIV. Iremos transmitir a Divina Liturgia em instantes e também depois a despedida do Papa Leão XIV em Istambul com destino ao Líbano. Recordando que também no fim do dia, do horário local, o Papa se encontra com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático libanês, e ali irá proferir também um discurso. Você é convidado a acompanhar tudo pelos nossos canais oficiais do Vatican News em língua portuguesa. Agradecemos a todos que acompanharam essa transmissão. Deixamos um convite então para que você acesse o nosso site vaticanews.va/pt, as nossas redes sociais. Ali você encontra todos os conteúdos relacionados ao Papa e à sua visita apostólica, viagem apostólica à Turquia e ao Líbano. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.